para a escolha mesmo Foi de vocês dois, não foi? Não, foi da minha época. Foi o Elcio com você. Foi. Da minha época, lembra? Mas a indicação foi Elcio da experiência Mato Grosso. Vocês que bateram o martelo e vamos lá. Aí está saindo, graças a Deus, tudo bom. Aí aceitou, né? Importante. Olá, senhores, estão na hora? Estamos. Então, declaro aberto a presente sessão. Saúde, eminente desembargador São Luís Evangelista, ilustre e eminente desembargador Denise Bonfim, nosso estimado e corregedor, desembargador Elcio Mendes, que presidiu esta Câmara com muito cuidado, muita competência. Eu substituo com muita honra. Doutor Flávio Augusto Siqueira, cruzeirense lá do alto dos Nauas, os advogados presentes, a pessoa da Emily Rocha Cardoso, saudados. A ata já foi apresentada, mas se dá para passar, presente, Eduardo, submeter aos pares. Vamos lá. Se não houver objeção, só um minutinho. A ata já foi, Eduardo? A ata, Eduardo. Sobre a objeção da ata, eu declaro, submeto aos submetidos pares. Se não houver objeção, declaro aprovado. Sem objeção? Tá. De acordo. De acordo. O desembargador Samuel, nós vamos dar preferência ao ilustre desembargador Elcio Mendes, que tem seus afazeres na corregedoria, e são muitos. Claro. No item 3 da pauta. Então, chama julgamento, e nessa sentada, a eminente desembargadora Denise Bonfim não faz parte do julgamento. Vossa Excelência, o relator, Vossa Excelência, e a minha pessoa. Então, anuncio para julgamento o reexame necessário 0706-053-51, de relatoria de desembargador Samuel Evangelista, e provém da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande. Acho que é o desembargador Elcio, né? Não entendi. Relator. Desembargador o Elcio. É o desembargador Elcio. Positivo. Desembargador Elcio Mendes, com a palavra. Bom dia, presidente, desembargador Pedro, desembargador Samuel, desembargadora Denise, bom dia. Ao doutor Flávio Augusto Siqueira, bom dia, representante do Ministério Público. Eu estou vendo aqui na minha tela o doutor Júnior, Macambira, doutora Emily e doutor Arthur, pelo menos que estão na minha tela aqui. Bom dia a todos. De forma bem resumida, presidente, porque pelo que eu verifiquei não tem sustentação oral, o encaminhamento do voto, como é um recurso ex officio, foi pelo provimento do recurso. O doutor Flávio de manifestar-se. Não, nesse sentido, o Ministério Público entendeu que não há condenação e, portanto, o recurso deve ser conhecido e provido para que seja indeferida a reabilitação concedida. Eu acompanhei o voto do eminente relator, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a desembargadora Denise, desembargador Elcio, o procurador Flávio Siqueira, os advogados presentes, o Eduardo. Eu acompanho o voto do relator, Excelência. Eu, no meu sentido, renovo saudações a todos, ao advogado Júlio Macambira, e também o exame necessário conhecido e provido. O voto do relator. Unânime. Advogado Elcio. Deixa um abraço a todos, sucesso, tenham um excelente dia, um grande abraço. Tá bom, um bom trabalho na sua corredoria, bom trabalho. Muito bem. Seguindo a pauta, de preferência, conforme estou apresentado, nós iniciaremos o julgamento com o item 2 da pauta, mas o doutor Dion está com um problema de saúde, e ele, ontem, inclusive, me socorreu de mim, ele deu uma ajuda, mas eu concedo a palavra ao ilustre desembargador Samuel Evangelista,
O item 2 da pauta é o 699544. Só verificar aqui se houve algum requerimento dele. Não tem requerimento. Senhor presidente, eu encaminhei voto negando provimento ao recurso. Né? Desembargador Denise. Desembargador presidente, eu saúdo Vossa Excelência, saúdo o eminente desembargador Samuel, nosso querido procurador Flávio, os advogados que estão aí conosco, a todos os servidores, na pessoa do Eduardo, cumprimento, e eu ratifico o meu voto já acompanhando o eminente relator, presidente. Muito obrigada. Com a votação, também, no meu sentido, o eminente relator eu acompanho. Então, decide a Câmara por unanimidade desprover o recurso. Vamos ao item 1 da pauta, desembargador Samuel, Vossa Excelência também. É uma apelação 0003040353745. O apelante do Ministério Público e apelado Juvenil Santos da Silva. A palavra com Vossa Excelência. O advogado Aliane de Paula presente. Eu renovo as saudações. É Aliane ou Emily? Eliane, né? Aliana. Aliane, ela se encontra na sala, Eduardo? Ela não logou na sala, doutora Eliane. Senhor presidente, o recurso é do Ministério Público e o procurador que atua nos autos foi o procurador Flávio Siqueira, né? Eu estou acompanhando o mesmo ponto de vista do procurador no sentido de negar provimento ao recurso. Não sei se ele ratificará o parecer. Senhor procurador? Senhor presidente, eminente pares dessa Corte de Justiça, realmente, de fato, nós tivemos o cuidado de analisar esse pedido do Ministério Público de primeiro grau e concluímos que a meritíssima juíza foi feliz em acolher o princípio da dúvida aí com relação à produção de prova e, ao final, nós analisamos e verificamos que, de fato, a prova não é consistente e fomos pelo desprovimento do apelo. É nesse sentido, ratificando o que nós já dissemos nos autos. Esse processo provavelmente será Madureira, eu, na qualidade de revisor, revisei os autos, eu tenho mesmo o seu relator e não tenho divergência. Minha desembargadora Denise, bom fim. Renovo as saudações, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público pela posição, mesmo sendo recurso do Ministério Público, isso é que faz justiça, e o que nós vemos é que eu vejo alguns comentários de que o desembargador Samuel é duro demais, duro, tá aí. Quando é para ser, né? Quando tem provas, se condena. Quando está na dúvida, né, Samuel? Então, eu acompanho integralmente, parabenizando tanto Vossa Excelência como o procurador e o desembargador Pedro, porque todo mundo diz assim, o desembargador Samuel é muito rígido, tá aí, olha, o exemplo de que não tem prova, condena, não tem prova, pró réu. Então, parabéns, desembargador Samuel. Mas já me disseram que Vossa Excelência e o desembargador Elcio são mais duros do que eu. Na sessão passada, nós concedemos vários HC, né? Foi, concessão em parte. Os advogados ficam felizes. Então, decide a unanimidade desprover o recurso unânime. Muito bem. Anuncio para julgamento, então, no item 4 da pauta, que é o 071 07100 912, da relatoria também do desembargador Samuel Evangelista, e apelantes é Adileudo Nunes de Matos e outros, e apelado do Ministério Público. Gostaria de falar a Vossa Excelência, o advogado, são dois advogados, o Macambira, que está presente, e o Rodrigo Tavares, que está presente. Falar com Vossa Excelência, presidente,
é um recurso que tem vários apelantes, eu consulto o advogado Eronil. Fala por quem? Excelência, eu falo aí por Cláudio Artemini de Souza Barata, Francisco da Silva. Por quem? Eu falo aí por Cláudio Artemini de Souza Barata, Francisco da Silva Cunha e Wellington Rocha. E o advogado Rodrigo? O doutor Rodrigo não logou na sala, desembargador. Consulto o advogado Cambira se dispensa a leitura do relatório. Sim. Ok, excelência. Falar com Vossa Excelência, eminente doutor Macambira. Excelência, trata-se de uma apelação, né, onde o juiz de primeiro grau considerou aí a condenação dos réus. Os três eu vou fazer um aparato porque a apelação é no mesmo sentido para os três apelantes aí. O que acontece? Esses apelantes eles estavam presos no sistema prisional na época em que surgiu as organizações criminosas do nosso estado, e por uma questão interna do presídio, as organizações criminosas nasceram dentro do presídio, e lá tinham que escolher um lado, né? Segundo eles, tinham que escolher um lado até para poder ser alocado nos pavilhões. E aí, isso aí ocorria da seguinte maneira: eles verificavam qual era o bairro que o apenado morava e qual era a facção criminosa que dominava aquele bairro aqui fora. E aí ele teria que entrar para aquela facção para ser alocado no pavilhão. Eles optaram pela organização criminosa do Comando Vermelho em relação ao bairro que as famílias moravam e cumpriram as suas penas. Saindo do presídio, né, eles sustentam que se desligaram da organização ao sair do presídio e foram cumprir sua pena, procurar andar dentro da lei, e a investigação e as provas desse processo, elas se resumiram a um cadastro feito, né, dos componentes da organização criminosa que datava do ano de 2015, né, o ano em que eles estavam reclusos no sistema prisional. Esse cadastro tinha lá o nome deles, o vulgo, o bairro onde moravam, né, e o padrinho dentro da organização. Segundo eles, esse cadastro teria sido confeccionado à época que eles estavam presos no sistema prisional. Outra prova que fundamentou aí a sentença condenatória seriam conversas de WhatsApp, né? Um membro da organização teria sido preso, esse telefone celular dessa pessoa teria sido submetido à perícia, e aí lá teria um grupo da organização criminosa, onde teriam aí mais de 80 membros. Tanto é que esse processo, se não me engano, tem mais de 60 réus. O que acontece? Dentro desse grupo de WhatsApp, esses apelantes, eles não se comunicam, eles não fazem parte do grupo. Não há nenhuma conversa deles com absolutamente ninguém dentro desse grupo de WhatsApp, mas a referência, né, a eles, né, o vulgo que eles teriam, em conversas entre outros participantes da organização criminosa. O que acontece, excelências? Esse processo, eu atuo também em outros processos da vara de organização criminosa, e aí eu verifico uma ausência de concreticidade nas provas que carregam esse tipo de processo. Por quê? Não há testemunha, não há nada nesse sentido. As pessoas são condenadas apenas de 10, 12, de 8 a 12 anos de prisão, baseado em conversas de WhatsApp em que elas nem participam, né? Só feita a referência a fulano ou a ciclano, e aí eles são condenados. A defesa, nesse sentido, acha que essas provas são muito frágeis para uma condenação dessa magnitude, e também no sentido de, caso mantida a condenação, no sentido de reavaliar aí as qualificadoras, as causas de aumento de pena, né, como a participação de menores e adolescentes, né, que tem um aumento nas organizações criminosas. Isso é feito de uma forma genérica. Essa aplicação da majorante aí, da qualificadora, ela é feita de uma forma genérica, não é o caso específico onde na investigação se apurou a participação de fulano ou ciclano que fosse menor de idade, que teriam alguma participação na organização.
Não, é uma visão ampla, de que teria também o uso da arma de fogo, por exemplo. É que, segundo o juízo sentenciante, esse tipo de organização criminosa, ele utiliza do uso da arma de fogo, mas no processo em específico não há referência à arma de fogo, à compra ou à entrega de armamento, né? Então, a defesa entende ser muito genérico e amplo a visão do juízo sentenciante para uma condenação dessa magnitude. Assim a defesa se manifesta, requerendo aí a absolvição com base na ausência de provas concretas da participação desses rapazes na referida organização, tendo em vista que a prova basilar, que seria o cadastro, do tempo em que eles estavam no presídio, né? É muito antigo o cadastro, né? Sendo ele sustentando que teria saído da organização ao sair do presídio e seguido sua vida. Tanto é verdade que esses presos estavam monitorados, né? Esses presos aí, eles estavam sob a visão do IAPEM, né? Com horário de estar para chegar em casa, o IAPEM fiscalizando. Então, seria muito controverso reconhecer que esses presos continuavam aí em organização criminosa e praticando crimes, se estavam monitorados, estavam presos, né? Em prisão domiciliar. E não foi encontrado absolutamente nada. O mandato de busca e apreensão foi cumprido nas residências, não foi encontrado arma, não foi encontrado droga, não foi encontrado absolutamente nada que vinculasse essas pessoas a qualquer crime cometido, né? A prova que há é esse cadastro de anos atrás, né, na época que ainda estavam no presídio, e conversas de WhatsApp que fazem referências a vulgos que alguns deles dizem nem ser o deles, que nem é compatível ao cadastro, né? Então, a defesa entende que, para uma condenação dessa magnitude, as provas são frágeis demais. Se Vossas Excelências entenderem pela manutenção da condenação, a defesa pugna aí pela reconsideração das causas de aumento de pena em relação ao caso em específico, né? E não uma visão ampla e geral de que organizações criminosas fazem uso de arma, organizações criminosas têm participação de menores, mas trazer essa avaliação para o caso concreto, para a questão do processo em si, né? Que a defesa também entende não haver provas substanciais para fundamentar essas causas de aumento de pena. Assim a defesa requer. Obrigado, senhores. Ilustre procurador Flávio Siqueira. Senhor presidente, eminente pares, ilustre doutor Macabeira, nossos cumprimentos pela brilhante sustentação feita por Vossa Excelência, bastante concisa, mas precisa. O processo, Excelência, é um processo complexo com 69 sentenciados, né? E foi feita uma análise de forma percussiente, cuidadosa, parecer do Ministério Público para rebater todas as teses levantadas pelos advogados, os sentenciados, de 65 lauda, esse trabalho próprio do ilustre procurador de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, professor emérito da Universidade Federal do Acre. E nós tivemos o cuidado de atentar para todos os pedidos feitos pelas defesas. E esses pedidos, eles se lastreiam em pedido de absolvição, negativo de autoria, dizer que a prova é insuficiente. O parecer demonstra, e a prova constante dos autos também ratifica de que realmente há provas suficientes para a condenação. Também há prova demonstrando a participação dos sentenciados na prática do delito. Também, com relação às circunstâncias que pedem, entendendo que a condenação seja mantida,
que pede o afastamento das circunstâncias judiciais em que o juiz reconheceu que estão presentes e negativou, que são as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequência do crime. Não precisa muito argumento, não. Os argumentos já estão lançados nos autos e conhece muito bem o doutor Macambira, que já leu, embora tenha um posicionamento contrário. Mas nós nos convencemos de que essas circunstâncias da culpabilidade, entendeu? Que realmente se encontra numa situação de reprovação social mais assintosa, por participar de organização criminosa, ou seja, de uma entidade espúria que, na verdade, quer se ter como um Estado paralelo. E essa circunstância judicial é reconhecida de forma clara pelo juiz, quando diz que encontra grau de reprovação social, dada a natureza da organização e a sua finalidade, notadamente o planejamento para praticar crimes, sobretudo de roubos e desfavor da sociedade local. Mas nós sabemos das mazelas das organizações criminosas. O terror, principalmente nos anos de 2019 e 2020, nessa cidade de Rio Branco, onde homicídios foram mais de 300, tanto em 2019 como em 2020. E no parecer, inclusive, há um quadro sinótico mostrando a evolução dos crimes violentos de homicídio. E essa organização, nós sabemos que as consequências são gravíssimas, por isso o juiz também reconheceu essa circunstância judicial para negativar e aplicar a pena como foi acontecer e que nós entendemos que está devidamente correto e aplicado. Com redução também no pedido do ilustre doutor Macambira, a redução da fração de aumento do artigo 2º, parágrafo 2º, diz que falta de fundamentação por emprego de arma de fogo. Está comprovado que essa organização criminosa possui um arsenal, tem armas, inclusive, que nem a polícia, ou seja, o Estado possui. Razão porque a condenação com relação a esse aumento de pena é a medida que se impõe. Da mesma forma, o parágrafo 3º da liderança. A participação de alguns, e essa é individualizada, porque não se trata de aplicar com relação à organização criminosa, mas aquele que integra a organização criminosa e que possui uma determinada liderança dentro do grupo criminoso, esse tem também que incidir essa causa de aumento de pena que foi reconhecida pelo juiz para alguns dos apelantes. Razão porque entende o Ministério Público e a pena está bem dosada, bem aplicada, está fundamentada nas provas constantes dos autos, razão do que nós estamos ratificando o parecer pela desprovimento da pena. Nesse sentido, senhor presidente. Presidente, eu cumprimento o ilustre advogado Macambira pela sustentação feita e os apelantes que são por ele defendidos, Francisco da Silva Cunha, Cláudio Artimini de Souza Barata e o Ellison Souza da Silva. É isso, né, doutor? Isso, excelência. Eles postulam serem absolvidos, argumentando que não integram a organização criminosa. Há um pedido subsidiário para que haja o redimensionamento da pena aplicada. Eles pretendem ainda que a pena de multa seja reduzida e fixada conforme proporcional à pena privativa de liberdade. Eles argumentam que não tem recurso para quitar essa obrigação. Pretendem a incidência da detração penal e os benefícios da assistência judiciária gratuita. O Ellison também postula ser absolvido,
ele invoca o artigo 386, incisos 5 e 7 do Código de Processo Penal. O pedido subsidiário é para que a pena seja modificada, dizendo que houve erro e incorreção na sua fixação. E quer também a modificação do regime inicial de cumprimento. Essa ação penal, o desembargador Denise, o desembargador Pedro Ramos conhece bem, é aquela ação penal, uma operação que envolve a organização criminosa Comando Vermelho. Nessa ação penal, denunciados 69 integrantes, supostos integrantes dessa organização. Houve desmembramento para alguns, mas nessa sentença houve a condenação de 42 acusados. E o meu voto é bastante extenso, eu faço no meu voto um exame no que diz respeito ao pleito de absolvição de toda a prova cotejada. Nós estamos, desembargadora Denise, diante de uma situação nova, né? Uma criminalidade nova. As organizações criminosas, elas têm uma forma de agir, uma forma de atuar, que fizeram com que tanto a Polícia Judiciária, quanto o Ministério Público, quanto o próprio Poder Judiciário, procurassem formas novas de prova, né? Aqui, por exemplo, o que se tem em termos de autoria são as interceptações telefônicas e o material que foi colhido de aparelhos celulares, né? São conversas entre os integrantes da organização, o que foi colhido na interceptação criminosa, porque nesse tipo de criminalidade nós não vamos ter prova, por exemplo, prova testemunhal, né? Esses dias eu, no ano passado, conversando com um dos juízes que atua no tribunal do júri, e ele dizendo isso, que o que se tem hoje é aquilo que a polícia colhe lá no momento, porque depois é muito difícil a colheita de prova oral nesses crimes que envolvem organização criminosa. Então, é uma forma nova que nós temos que ver a prova desses crimes. Pois bem, eu fiz, ilustre advogado, um apanhado de toda a prova colhida e se encontra no meu voto. A conclusão que eu chego é que a prova é suficiente, sim, para manter a condenação. Daí porque eu afasto esse pleito de absolvição, seja por inexistência de prova, seja por insuficiência. Eu estou afastando e mantendo a condenação. O pleito relativo à redução da pena base, também eu estou indeferindo, entendendo que o juiz, na dosimetria da pena, especificamente para esses 3 apelantes, o juiz agiu corretamente. Tanto no que diz respeito à pena base, quanto no que diz respeito às causas de aumento de pena, que se referem à participação de adolescentes na prática desses crimes e o uso de arma. Senhor presidente, eminente desembargadora Denise, eu dito isso, eu estou encaminhando o voto com relação a todos os apelantes pelo desprovimento do recurso. Na qual ele revisou, desembargador Samuel, esse processo complexo, parabenizo Vossa Excelência pelo voto, também pelo trabalho do Ministério Público, aqui citado pelo ilustre procurador Flávio, da pena do ilustre procurador Danilo e Álvaro, que são muito eficientes nesse ponto. E nós enfrentamos, desembargadores, tinha processo com 600, depois foram desmembrados 70, 40, 60, 80, nós já julgamos muitos aqui nessa área, inclusive alguns têm recurso do próprio Ministério Público, e nós temos acolhido alguns. Mas, como dito o desembargador, eu também parabenizo o doutor Macambira pelo trabalho,
A prova hoje ela é diferente. Nós temos insurgido primeiro contra o acesso ao celular. Então, isso já foi superado. O Supremo, o STJ tem, né? E outras questões. E a prova hoje, as pessoas têm medo. As pessoas sabem que tem retaliações, sabem que isso e aquilo. Então, a dificuldade é cada vez maior, o crime está cada vez mais organizado, e nós temos também nós também caminhar nesse sentido da tecnologia e outras, buscando provas suficientes. Sem prova não se vai para frente. No mesmo caminho no atual do desembargador Samuel, vejo com a dificuldade da investigação, a dificuldade da prova, mas o caminho encontrado até agora, né, são suficientes, né, para levar a esse resultado. E o trabalho também do magistrado, acho que é do Robson. É o Robson. É o Robson. É um trabalho muito grande dos magistrados lá do primeiro grau, que enfrentam essas questões. Então, também quero elogiar os magistrados pelo trabalho, né, pelo esse enfrentamento dessas questões técnicas e jurídicas, e porque a segurança jurídica, tanto para os investigados, apelados, os acusados, quanto a tudo mais, né? Então, esse fundamento trazido pelo ilustre desembargador Samuel, né, que se apega com provas recusáveis e que as provas são suficientes, eu também acompanho sem divergência e, mais uma vez, vejo a profundidade do exame, né, de todas as questões suscitadas e a dificuldade desse enfrentamento. Mas o Judiciário tem que achar fórmulas, né, o Ministério Público, as investigações da polícia, para os resultados necessários e ao resultado, né, que seja julgamento justo, absolver os que são inocentes, ou entender que são inocentes, e condenar os que entendemos que tem prova suficiente para isso. Então, sem divergência. Obrigado pela paciência. Mas são questões realmente novas como procurador, e esse enfrentamento também com próprios advogados, inclusive tem advogados ameaçados, né, por não ter resultados, né, e que já até se afastaram do Estado por causa de situações. Mas com situações novas, e esse enfrentamento também cabe a nós, né, enfrentá-los. Procurador Denise. Se me permite, senhor presidente, antes da desembargadora Denise, eu queria só fazer um registro também, com relação ao Ministério Público, porque o Ministério Público, ele criou um laboratório lá, como é o nome? O NAT. Eu tive, acho que 1 ano, 2 anos, juntamente com o desembargador Elcio, não sei se o desembargador Pedro foi, para conhecer. Com equipamentos muito modernos, esse laboratório foi criado exatamente em função da existência das organizações criminosas. Então, parabenizar o Ministério Público também porque se aparelhou para isso. Eu penso até, desembargador Denise, desembargador Pedro, que nós, no futuro, o Poder Judiciário também terá que partir para isso. Era o acréscimo que eu queria fazer. Posso falar, né? Renovo as saudações a vossas excelências e cumprimento o advogado doutor Júnior Acambira. De fato, uma ação com 600 réus, 40 réus, na minha época não existia isso, o máximo era 15, o máximo. E realmente, com a prova testemunhal, não vai para lugar nenhum. Então, também está de parabéns. Eu reforço aqui, eu anulo com as palavras do eminente desembargador relator, quando parabeniza o Ministério Público e parabeniza a Polícia Judiciária e ao doutor Robson, porque é uma tarefa árdua essa. Todos nós passamos na área criminal, né? Sabemos que não é brincadeira, instruir um processo com 40 réus e ele tem se desenvolvido da melhor maneira possível. Eu parabenizo o doutor Robson, o Ministério Público, a todo o Poder Judiciário.
E eu analisei, desembargador, os seus votos, eu vejo, sim, que há suficiências, com devida vênia à defesa, há provas suficientes que denotam a participação dos apelantes na organização criminosa. Então, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigada. Só me permite, desembargador, doutor Flávio, essa interação do que está se passando, nós tivemos apresentações de informes da violência, essas coisas todas, esses dados são importantes, esse acompanhamento desse serviço dentro do Ministério Público, e vejo que os dados, tem que trabalhar com dados estatísticos e informações, então é importante sim, e penso que nós também, dentro da nossa possibilidade, também nos organizar. Nós somos parte investigativa, mas nós temos que estar cientes do que está se passando para podermos ter o julgamento justo. Então, e decide, então, a Câmara Criminal, por unanimidade, negar por enquanto os recursos, né, quando o voto do relator é unânime. Muito bem, senhores. Quero me tomar cabida pela apresentação. Vamos para julgamento, senhores desembargadores, o habeas corpus 124473, de minha relatoria. Impetente é Caio Marcelo de Oliveira e outros. E também a versão criminosa. A palavra, a doutora Emily está também da mesma banca. Eu concedo a palavra ao silêncio, dispenso o relatório, já concedo a palavra ao silêncio. Dispenso sim. Já cumprimentando imediatamente. Está me ouvindo? Estamos. Cumprimentando Vossa Excelência, que agora está na presidência. Obrigado. Cumprimentando, estendendo o cumprimento ao desembargador Samuel Evangelista, estendo também meu cumprimento à desembargadora Denise. Muito me honra lhe ver compondo novamente essa colenda da Câmara Criminal. Cumprimento o procurador Flávio Augusto, cumprimento o Eduardo, né, em nome dos demais serventuários do Tribunal de Justiça, que sempre com muita presteza, né, muito atencioso, nos colhe muito, né, auxiliando os nossos trabalhos aqui. Acredito que não tenha nenhum dos meus pares aqui presente para que eu possa cumprimentar. Então, de imediato, eu até queria comentar, Vossas Excelências, que eu fiquei muito surpresa com a divulgação da pauta, porque, na verdade, muito surpresa mesmo, porque normalmente, né, como é de conhecimento de todos, temos uma vasta pauta de habeas corpus, de apelação, 80%, 50%, tem muitos habeas corpus, e eu fiquei bastante surpresa quando me deparei com a única pauta do presente julgamento que vos falo. E não muito distante disso, significa, assim, ao meu ver, num olhar mais perspectiva de defesa, né, perspectiva de uma obrigação jurisdicional da minha parte de acreditar que para que a gente não precise vir a essa colenda da Câmara provocá-los, uma revisão, uma reanálise de uma prisão preventiva ilegal. Então, assim, isso me conforta. Isso é um olhar de perspectiva, num olhar de perspectiva, porque realmente eu já vi uma pauta bem extensa nesse sentido. E não muito distante disso, por que eu precisei vir aqui falar em nome do paciente, né, em nome do Neubis, porque o paciente encontra-se preso há exatos 129 dias, Excelência, de forma totalmente ilegal. Por que eu preciso trazer para vocês? Por que ele está preso preventivamente há exatos 129 dias? Como o ilustre relator do desembargador Pedro já antecipou, Neubis, o paciente, ele está sendo investigado por supostamente, né, estar em um grupo de organização criminosa que visa os fins do tráfico de drogas. Mas preciso adentrar um pouco do que está sendo investigado, já pedindo escusas, pedindo data vênia, porque realmente eu preciso trazer, que é justamente a justificativa de decretar essa prisão preventiva. A justificativa da autoridade coautora, né, do ilustre juiz de piso, foi justamente dizer que o ora paciente, o Neubis, ele, além
reconhecendo que ele não possui maus antecedentes, ele é réu primário, ele tem abolícito, ele tem família, mesmo com tudo isso, a autoridade coautora disse, justificando a sua decisão de decretação de prisão preventiva, que, abre aspas, não possui registros criminais, no entanto, de acordo com a representação, o representado estaria logo abaixo da hierarquia, aparecendo como uma espécie de operador financeiro, já que negocia a compra e venda dos veículos utilizados pelo grupo criminoso. O outro ponto é que, outra vertente que ele fala é a atuação do representado, ora, o paciente, se dá na locação do maquinário pesado, e que destaca-se que o mesmo, sem ter nenhum desses veículos registrados em seu nome, oferta em redes sociais. Excelências, eu preciso destacar para vocês que, de imediato, oferecer, vender bens, isso não é crime. Isso não é crime. Até que se prove que isso que ele tá sendo investigado é crime, é uma outra situação. Não tem grave ameaça, não tem uma periculosidade nisso. Veja que no momento da prisão preventiva, da decretação da prisão preventiva, não houve não pegaram drogas, não pegaram arma, não pegaram nada de ilícito. Realmente pegaram os bens. E preciso dizer para os senhores, para vossas excelências, que assim como o juiz de piso, a autoridade coautora, assim como o membro ministerial e a autoridade policial, realmente eles sabem. E realmente eu preciso dizer, vossas excelências, que Neubens, sim, hora paciente, ele é especialista em maquinário, sim. É o ofício dele, está nos autos. Ele opera um maquinário pesado. Mas isso não é crime, isso não tem ameaça, isso jamais, isso não está não se justifica uma prisão e permanecer preso mais de 120, especificamente 129 dias hoje, por essas justificativas, excelências. Não tem o porquê de decretar esse tipo de prisão com base nisso. Quer-se sim que seja apurado os autos. Aqui estamos falando de apuração, investigação. Mais que tudo, o hora paciente, Neubens, quer sim que se apure, mas isso não justifica ele restar a ser preso. Aqui, excelências, estamos diante de uma exceção que virou regra, infelizmente, no nosso Estado. A justiça tem se valido, infelizmente, de prisão a todo custo, o que não pode vigorar. Eu preciso clamar e relembrá-los, estar aqui clamando para relembrar que isso tem que ser a última razão de ser. A prisão tem que ser a última razão de ser. Tem que ser a exceção e não a regra. Ele é réu primário, não possui maus antecedentes, possui labolícito, possui família. Então, assim, e esse crime, por mais que diga, não, doutora, mas ele é organização criminosa, vai ser apurado. Mas, aqui distante do que a autoridade coautora relata, e o membro ministerial vai nesse sentido, ele já foi condenado. Já diz que ele foi condenado, inclusive, tem um trecho que eu peço venhas também, que justamente ele justifica a gravidade, né, a periculosidade do agente, como fundamentação dessa segregação cautelar, como meio de preservar a ordem pública, como forma de assegurar a própria credibilidade de justiça. Justiça? Está se fazendo justiça? Ao meu ver, excelências, com a devida data vênia, não está fazendo justiça. Ele está sendo condenado. Eu tenho que dizer para o meu cliente, para o hora paciente, que ele está sendo condenado, porque é o que está acontecendo. E, infelizmente, se perpetuar essa prisão macular todos os direitos individuais, garantias constitucionais, infralegais, inclusive recomendações do CNJ, que eu vou um pouco mais além, que justamente relembra, faz uma releitura, que é a recomendação do CNJ número 62, faz essa releitura para que os magistrados olhem para essas prisões justamente por esse processo pandêmico que vivemos. Excelências, prisão realmente é para condenado. Eu digo sim, é para condenado. Nesse quesito aqui, ele está sendo investigado.
por integrar a organização criminosa, mas em nenhum momento, preciso dizer que nessa investigação não há indícios que corroborem que ele fique preso. Que não tem droga, não foi apreendido droga, não foi apreendido nem sequer dinheiro, bloqueios, nada. A única coisa que foi apreendida é justamente o maquinário que ele trabalha e que está nos autos. Eu preciso dizer, é o trabalho dele mesmo, mas isso não é crime. Quiçá grave ameaça, quiçá ser perigoso perante a sociedade. Então, Excelências, o que eu clamo, o que eu venho aqui é para relembrar direitos, garantias constitucionais, e que isso prevaleça na nossa justiça criana, que não se prevaleça a prisão a todo custo, algo que tem que ser preso mesmo, tem que ser preso. Mas no caso do Ora Paciente, Neuvis tem inabolisto, tem endereço fixo, tem família, não tem antecedentes que maculem essa periculosidade, e ainda mais, além de ser na verdade, não tem fundamentação suficiente para justificar uma prisão desse porte que perpetue ao longo do tempo. Infelizmente, a gente tem que vir aqui perante Vossas Excelências para rever essas prisões, essa prisão dele. Então, assim, eu não quero acreditar que eu tenho que vir ao judiciário, perante Vossas Excelências, perante essa colenda Câmara, para reiterar direitos individuais, constitucionais, infralegais, direitos que não é de um condenado, aqui ele está sendo condenado já, e eu não posso deixar de lembrá-los, deixar de vir aqui e dizer para Vossas Excelências que não olhar para a prisão de 90 dias é um descaso. Infelizmente, com a devida data vênia ao ilustre de piso, é um descaso perante a justiça. E nesse processo são 8 pessoas, 8 indiciados, 3 cartas precatórias. Nós sabemos que no rito da droga, todos os indiciados precisam ser notificados pessoalmente, os indiciados presos precisam ser notificados pessoalmente, ainda que a defesa faça nos autos, porque é rito. Então, são 8 processos dentro de um. Até que ponto essa prisão, a razoável duração do processo vai chegar para o Ora Paciente? Vai ser multiplicado? Porque 3 cartas precatórias, que ainda nem se tem notícia da distribuição, do cumprimento. Então, Excelências, assim, eu clamo pelo olhar de uma volta mesmo para os nossos direitos, os direitos constitucionais, os direitos infralegais e recomendação do CNJ. Eu não consigo sair daqui desse julgamento e falar para o Ora Paciente que ele está sendo condenado. Ele está sendo condenado, sem ao menos ter sido ouvido, só perante a delegacia. Então, Excelências, permitir que essa manutenção dessa prisão, permitir que ela permaneça, com a devida data vênia, macular mesmo os direitos individuais do Ora Paciente, macular todo um processo penal, porque já está condenando ele, sem a garantia dos direitos individuais e sem o contraditório e a ampla defesa, porque aqui ele já foi condenado. O que tem que ficar preso mesmo. Não, essa cultura, ela não precisa ser aplicada aqui. Aqui, Excelências, eu clamo que não há necessidade dele responder esse processo preso, não há. Como disse, ele tem um abolisto, possui endereço fixo, e tem família, tem tudo nos autos. Que seja, assim, apurado, mas que seja apurado sem ser condenado. Ele está condenado lá dentro do presídio. Então, Excelências, não me estendendo mais, eu venho clamar, peço que olhem mesmo para essa situação e que não se vire essa exceção de prisão regra no nosso ordenamento jurídico. É constitucional, é direito individual, é direito infraconstitucional também. Nós temos o artigo 316 do Código de Processo Penal que diz que precisa rever a prisão. Então, olhe para a prisão desse paciente, olhe do que realmente, do porquê que ele precisa estar preso para ser apurado esse tipo de crime, que não foi pego nada de grave ameaça e de periculosidade, ele não tem esse histórico, ainda que sim, que fique um monitoramento eletrônico, não, assim,
a gente precisa achar maneiras, saídas, para que o nosso ordenamento jurídico se torne perfeito diante da legalidade. Então, peço com muito clamor que olhem para esse habeas corpus, olhem para essa liberdade desse paciente, pedindo escusas, porque realmente o que a gente vem aqui reiteradamente nos nossos habeas corpus é justamente isso. Quando existe um motivo, tudo bem, mas não existe, não há razão de ser, não existe. Então, excelências, com esses termos que eu peço que conceda a ordem desse presente de habeas corpus para imediatamente colocar o paciente em soltura, não permitir que essa ilegalidade continue. Não há necessidade, excelências. Então, nesses termos, eu espero que tenhamos um ótimo julgamento. Doutor Flávio, estava sem sono. Saudações renovadas dessa corte, senhor presidente, e em especial a doutora Emily Craveiro, pela brilhante sustentação. Vossa Excelência, doutora Emily, sabe perfeitamente que a liberdade é a regra. A liberdade do cidadão é a regra. O estado de liberdade. Mas sabe Vossa Excelência também que todos nós, cidadãos de bem, somos obrigados a cumprir com o pacto social, que é composto de várias regras. E muitas regras. Eu confesso a Vossa Excelência que também fui incisivo quando fui advogado. Eu fui 12 anos advogado antes de abraçar e escolher a carreira ministerial. Fui 12 anos advogado. E advogado criminalista. Como Vossa Excelência novinha está iniciando essa brilhante carreira que já tem demonstrado com os seus argumentos, as suas sustentações. Mas não é dado ao cidadão, procurando o caminho mais rápido, às vezes para amealhar bens patrimoniais, escolher caminhos que a sociedade não alicerça, não apoia e nem aprova. Não resta a menor dúvida que ele é primário, não registra antecedentes criminais, mas houve uma investigação com interceptação telefônica autorizada, onde se verificou a participação dele na prática desses delitos, que são apontados de tráfico de droga e participar de organização criminosa. Quando o meritíssimo juiz fundamenta a sua decisão, Excelência, ele diz que o representante estaria logo abaixo, como Vossa Excelência leu, na hierarquia, aparecendo como uma espécie de operador financeiro, já que negocia a compra e venda dos veículos utilizados pelo grupo criminoso para o transporte de droga. E também atuaria na colocação, placement, do dinheiro ilícito no sistema financeiro. E essa colocação desse dinheiro é uma prática que chama no inglês muffing, que consiste na forma fracionada, picotada, de colocar esse dinheiro no sistema financeiro. Está aprovado nos autos. A escuta telefônica está devidamente autorizada pela Justiça e informa o pedido de prisão preventiva que o juiz decretou por entender que, além da gravidade do crime, a periculosidade de participar de organização criminosa é evidente e patente. É evidente e patente. Eu sei que nós nos atemos, às vezes, à fração matemática. Há 90 dias. Vossa Excelência salientou, passou de 90 dias, mais de 100 dias, ele se encontra preso.
Isso é antecipação do cumprimento da pena. Não é antecipação do cumprimento da pena quando há necessidade de se manter a prisão preventiva. Porque os fundamentos que foram elencados, eles permanecem. E no caso presente, houve um pedido de revogação de prisão preventiva. E o juiz disse o quê no pedido, decidindo? Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, ele disse o seguinte: a autoridade apontada pela relatora, pela análise do contexto probatório, virou que não houve surgimento de fatos novos que modificasse a situação fática do delito, estando presentes ainda os pressupostos que autorizam a manutenção da medida extrema de segregação cautelar, decretada para a garantia da ordem pública. O fundamento da prisão preventiva, oposto pelo periculum libertatis e a condição de admissibilidade, restam evidenciados como já fundamentado na decisão decretadora da prisão preventiva. Então, não há nem sequer o excesso de prazo que Vossa Excelência alega, não há, porque o juiz já analisou posteriormente o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a prisão. Além do mais, nós temos que considerar que os prazos processuais foram interrompidos no período de recesso. O processo, a investigação, o processo está correndo normalmente. Não há abuso, ou desídia, ou descuro por parte do Poder Judiciário, nem do Ministério Público, na imputação do fato delituoso a ele e aos demais. Não há como se diz, essa negligência que justifica justamente a revogação da prisão preventiva decretada. Então, nós vemos, doutora Emily, apesar da brilhante sustentação de Vossa Excelência, seus argumentos serem realmente plausíveis, mas eu entendo que não deve prosperar. A manutenção da prisão deve continuar até posterior avaliação novamente, entendeu? Razão porque entendemos que o presente habeas corpus deve ser denegado. É nesse sentido, senhor presidente, relator. Muito bem. Eu renovo saudações a todos, para a advogada pela sustentação. Então, alegação de excesso de prazo. Tem uma questão prática, doutor, é o seguinte: quando há muito tempo o processo do réu está preso, o juiz tem a condição de desmembrar o processo. A Vossa Excelência está alegando o excesso a retorno às cartas precatórias, então o juiz pode desmembrar o processo com tranquilidade. Então, esse excesso de prazo também alegado por Vossa Excelência na sustentação em favor do paciente Neubis, eu também acho que não entendo. E quando ele novamente pegou a liberdade, pediu liberdade, ao meu sentido ali, ele renovou as questões da prisão. Tem outras questões que nos levam, quer dizer, uma investigação. Quer dizer, essa investigação iniciou-se pela Polícia Federal, né, em 19, com a Operação Término, né, a investigação dessa prática criminosa. Então, é uma investigação que está em andamento, o processo está em andamento, né, ele já foi denunciado, né, com as questões processuais, né, que não é só muitas vezes um processo, e acontece conosco, nós vimos um processo com 60 réus, 60 apelantes, 60 réus, complexo. Esse aqui também é um processo complexo. Então, eu trago a colação de algumas jurisprudências, né, desta Câmara, e vejo que também do STJ, essa questão também que Vossa Excelência aborda, a renovação, né, do 316. Acho que é uma boa medida a renovação da prisão, a necessidade de renovação. É importante, sim. Né? Mas essa pluralidade de réus também se torna complexa, depende de algumas diligências e tudo. E penso que não existe esse excesso de prazo, a prisão preventiva está fundamentada, né? Está dentro da razoabilidade, e não encontro, então,
o que pedes aqui na situação. Outra questão do Covid, nós já enfrentou muitas vezes, também nós não entendemos que não é analisado por nós, que não foi analisado pelo juiz de primeiro grau, então, nesse ponto, nós desenvolvemos o processo à primeira instância. Também inaplicável o 319, né, ao hora paciente, apesar de ser primário, né, entendo que incabível no momento. Logicamente, o juiz, tendo a demora, acontecemos conosco, né, demora nessas cartas pecatórias das policiais federais, policiais que mudam de residência, então há essa questão de desmembrar o processo e terminar a instrução e dar o resultado. Né. No caso presente, eu não encontro, não acolho o pedido de Vossa Excelência, né, e penso que a segregação ainda é necessária, né, é a figura adequada, e não vejo constrangimento legal. Isso denego a ordem, pedindo vendo a Vossa Excelência que os argumentos apresentados. Logicamente, não há prisão, é o julgamento. O julgamento é prova. Se não é prova, como é suficiente, será absolvido, né? Mas a questão é que, por cautela, a preventiva também é por cautela, para que não volte a delinquir, que não volte a cometer crime, se organize, né? Então, há prova suficiente até o momento, logicamente, que ele seja culpado, né? Mas não é um julgamento já está pagando pena. É a cautela do processo penal, da magistratura, do Ministério Público, dizendo, vão tirar o sujeito da circulação, o sujeito lembra a governadora Miraceli, vão tirar essa pessoa do meio social que é nocivo para que se investigue e se prove que ele é culpado, ele é inocente, que ele é relativamente culpado. Mas denego a ordem, senhor presidente, governador. Eu torno a cumprimentar o senhor presidente, a desembargadora Denise, o procurador Flávio, e cumprimento a advogada Emily pela sustentação feita, realmente uma excelente sustentação. Senhor presidente, pontuar algumas coisas, né? Primeiro, se diz respeito às condições pessoais do paciente, ele, na verdade, não é primário. Ele sofreu uma condenação por crime de tortura e a extinção da punibilidade ocorreu em junho de 2019. Portanto, ele está ainda dentro daquele período. Isso. E são os 5 anos, né? Segundo, a questão do excesso de prazo. O crime atribuído a ele é crime previsto na lei das organizações criminosas, que nós sabemos que o prazo é diferente, né? O prazo são 120 dias prorrogáveis por igual período, né? Então, só aí a gente já vai para 240 dias. E isso, se não houver justificativa, outra, para que o prazo tenha prorrogação ainda maior. Agora, eu julgo, senhor presidente, que a decisão do juiz está muito bem fundamentada, né? Eu estou assentando que os pressupostos estão presentes. É claro que ele não foi encontrado com drogas, porque ele está sendo acusado de pertencer, de financiar uma organização criminosa, né? Não se faz necessário aqui, para que nós tenhamos os pressupostos, que ele tenha sido encontrado com droga. Então, eu assento a presença dos pressupostos, os requisitos, porque foi muito bem demonstrado aí pelo juiz na sua decisão, e tornando a cumprimentar a ilustre advogada, eu acompanho o seu voto e denego. Né? Senhor Denise. Desembargador presidente, renova as saudações, agradeço as palavras de boas-vindas à doutora Emily, muito obrigada. Todavia, doutora, com a devida vênia, Vossa Excelência, eu entendo e parabenizo o Ministério Público pelo parecer, pela forma didática como o doutor Flávio sempre dá os pareceres dele, que é uma situação diferente, como o desembargador Pedro disse, desembargador Samuel, são prazos diferentes. A gente sabe que os predicados do réu
diante do caso concreto, apesar de louváveis, e nesse caso não é, conforme bem dito, bem afirmado pelo eminente relator, de que ele já foi condenado por tortura, e não é cumprimento, antecipação de cumprimento de pena. É processo complexo, e processo complexo não pode terminar de um dia para o outro. E, por tudo que já foi dito, sem maiores delongas, com a devida vênia, doutora, organização criminosa é um outro tipo de situação do que um furto de uma televisão na casa de alguém, ou um arrebatamento de celular sem arma nenhuma. Então, é diferente, as peculiaridades são todas diferentes, tanto o Ministério Público como o eminente relator e o desembargador Samuel, que me antecipou, falaram muito bem, e é isso, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator denegando a ordem. Muito bem. Eu agradeço, relatora, pela minha presidência, em nome da Câmara, agradeço a você pela tua seriedade, pela competência e continue no bom combate. Então, obrigada, excelências. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que de forma virtualmente, é muito bom. Ok. Tudo de bom. Saúde, Emily. Doutora Emily. Igualmente, para todos nós. Obrigada, doutor Flávio. Anuncio para julgamento, senhores, o item 6 da pauta, que é o habeas corpus 122907, da relatoria da Samuel Evangelista, o paciente é Jade da Silva Pereira, e o impetrado de organização criminosa e o advogado Maxwell Maia Pereira. Palavra ao cliente relator. O advogado está na sala, Eduardo? Não, senhor desembargador, o doutor Maxwell não logou na sala. Ok. Senhor presidente, eu fiz encaminhamento de voto pela denegação da ordem. Né? Eu acompanhei. Já está? Não, nesse sentido, o parecer do Ministério Público também é pela denegação da ordem. Nesse sentido, senhor presidente. Nesse sentido, o senhor relator, desistir da Câmara Criminal por unanimidade denegar a ordem. Anuncia para o julgamento o último item da pauta, se os colegas não tiverem mais nenhum, com habeas corpus. Relator advogado Samuel Evangelista, o paciente é Sérgio D'Angelo Oliveira Souza, advogado Torbion, que diz que está presente, não está presente, e distribuirá o secretário de Saúde. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, ministro do Advogado. Também, senhor presidente, eu encaminhei voto pela denegação da ordem. Procurador? No mesmo sentido, senhor presidente, o parecer pela denegação. Doutora desembargadora Denise? Acompanhei o eminente relator. Eu também acompanho o senhor relator, pela delegação da ordem, o delegado unânime. Os ilustres embargadores têm algum processo em mesa? Mais alguns? Não, da minha parte, não. Você dá a palavra ao ilustre desembargador Samuel. Senhor presidente, desembargador Denise, procurador Flávio, nós já o fizemos ontem no pleno, mas eu gostaria de hoje, novamente, registrar o meu pesar pelo falecimento do desembargador Ciro Facundo. Ontem foi um tanto rápido, desembargador Denise, porque no pleno não dá para a gente se estender muito, mas eu gostaria de acentuar que a minha relação com o desembargador Ciro é uma relação que vem de 1979, quando eu estava na Secretaria de Segurança, eu era diretor do Instituto de Identificação, e o desembargador Ciro, no governo de Joaquim Macedo, já tinha sido procurador-geral do Estado, procurador-geral de Justiça e foi convidado para ser secretário de Segurança. E quando ele chegou na Secretaria de Segurança, ele, um jovem, tinha 20 anos, 21 anos, e ele me convidou então para ser o chefe de gabinete dele, né? E eu fiquei acumulando então a chefia de gabinete com a direção do Instituto de Identificação durante todo o período que o desembargador Ciro ficou na Secretaria de Segurança. E a partir daí nós travamos uma relação de amizade, que eu costumo dizer que era como se fosse de um irmão mais velho ou até uma relação filial. E quis Deus que em 85, né, eu passasse no concurso do Ministério Público,
fui embora para o interior do estado. E o desembargador Ciro, nesse período, não sei se sabem disso, mas ele resolveu sair para a carreira política. E foi candidato a deputado federal, né, pela extinta Arena. Não conseguiu êxito, e graças a Deus que não conseguiu êxito, porque aí foi quando ele resolveu prestar concurso para a magistratura, né? Ele era um advogado conhecidíssimo aqui, um advogado respeitado, um advogado criminalista. Há um livro que é uma tese, acho que de doutorado de um professor da UFAC, onde ele relata um episódio onde eu digo que ele veio me entrevistou o desembargador Pedro Ranz também, que eu digo que o Ciro foi uma espécie de mentor meu para o direito, porque eu estudava ali na Escola Normal Lourenço Filho, e na saída, à noite, né, as sessões do Tribunal do Júri, desembargadora Denise, eram feitas ali onde hoje é o nosso museu. Ali eram feitas sessões. Eu saía da Escola Normal Lourenço Filho à noite e passava por ali, muitas vezes para ver o Ciro fazendo sustentação no Tribunal do Júri, porque ele era um grande tribuno, né? Talvez isso tenha me despertado para depois fazer vestibular para direito. Isso. Mas então, eu fui para o interior, o Ciro tentou ser deputado federal, não conseguiu, foi quando ele resolveu fazer a magistratura. Mas ele tinha aquele temor, ele disse, eu sou um advogado respeitado, né? E se eu não passar, como é que eu vou ficar? Tanto é que ele não fez a inscrição no período assinalado, ele foi para Fortaleza, e quando ele retornou, passou um mês por lá, quando retornou e descobriu que as inscrições tinham sido prorrogadas, né? E ele disse, não, agora eu vou fazer. Fez o concurso, né? Que foi um concurso onde passaram ele, o Arquilau, seu destino, o Feliciano e o Periandro, né? O Periandro, poucos aqui conhecem, mas o Periandro é do mesmo concurso do Ciro. Ele veio aqui, tomou posse, passou acho que uns 3 ou 4 meses, né, desembargador Pedro? E logo em seguida ele passou num concurso em Santa Catarina e foi ser juiz em Lages, mas é do mesmo concurso do Ciro. Então, em 87 eu estava em Taravaca, e aí o procurador-geral me ligou e disse, você tem que ir para Cruzeiro do Sul para fazer um júri lá, porque o promotor vai sair de férias, que era o Heitor, vai sair de férias e não tem ninguém para substituir. E eu fui lá e encontrei com o Ciro, né? E ali nós tivemos felicidade, hein? Período muito bom, e recebemos lá o desembargador Pedro Ranz e o desembargador Adair, que foram para substituir o Ciro, né? Porque na época ele atuava sozinho nas 2 varas, só tinham 2 varas lá, e o desembargador Pedro foi então para a vara criminal e o Adair foi para a vara civil. Ele veio para Rio Branco, que ele era muito vaidoso, né? Ele queria de qualquer maneira vir para Rio Branco, porque o sonho dele era o Tribunal de Justiça. E conseguiu, todos eles vieram muito rápido, né? O Arquilau veio rápido, ele veio rápido, ele foi para a 2ª vara civil, e um dia, quando Flaviano Melo era governador, que se afastou para concorrer ao Senado, assumiu o governo do Estado o Edson Cadacho. E o Edson Cadacho gostava muito de mim. Às vezes eu digo que não era ele que gostava de mim, né? A dona Lili, a esposa dele, era que gostava de mim. O certo é que o governador mandou me chamar em Cruzeiro do Sul e disse, eu quero que você seja meu secretário de segurança. Que era para passar 11 meses, né? Eu tinha sido secretário de segurança já no governo Nabô e governo Yolanda. E eu fiquei sem ter como dizer um não para ele, né? O que é que eu fiz? Corri lá com o Ciro na 2ª vara. Ciro, está acontecendo isso. Ele com aquele jeito dele disse, Samuel, eu e você, nós tínhamos aquela vaidade de querermos ser secretários, que era para amanhã ou depois a gente dizer para os nossos netos, né, para os nossos filhos, olha, eu fui secretário. Ele dizia, eu fui procurador-geral do Estado, procurador-geral de Justiça. Mas isso passou. Tu vai fazer o que na segurança em 11 meses, né? Não faça isso não. Aí eu saí dali, retornei, fui lá com o governador Cadacho, disse, olha, eu sinto muito, lhe agradeço, mas eu não vou assumir. Aí voltei para a promotoria em Cruzeiro do Sul e quis Deus, desembargador Denise, desembargador Pedro, que eu digo agora nossos caminhos não se cruzam mais, né? Que o Ciro veio para o tribunal
Em 2002, eu não tinha nenhuma pretensão de vir para o tribunal, né? São episódios que depois a gente conversa, eu conto por que eu cheguei ao tribunal. E eu fui, então, escolhido para vir para o tribunal e encontrei o Ciro como vice-presidente, em 2002. Vice-presidente do Arquilau. E em 2003, era a vez dele presidir, ele foi eleito presidente e eu vice-presidente. Veja, nós nos encontramos de novo, né? Maravilha, história linda, Samuel, olha. E é uma pessoa que, como eu falei, eu tinha uma relação com ele de irmão mais velho, com um irmão mais jovem, eu até uma relação legal. Me ensinou muita coisa. Eu tenho muita coisa que o Ciro me ensinou que um dia eu vou contar para vocês, ou escrever, e muitos casos pitorescos, né? Um deles, já vou encerrar, viu? Um deles, meu primeiro dia em Cruzeiro do Sul, desembargador Pedro, eu cheguei e tinha um interrogatório do dólar. Famoso dólar. Andou aprontando lá, dizendo que era curandeiro, não sei o quê, ou contratou alguém. Eu sei que ele foi denunciado, quem denunciou foi o Heitor, e quando eu cheguei lá, era o interrogatório do dólar, e o dólar tinha não sei se lembra aquela mania que ele tinha de se coçar assim. E quando ele começou com aquilo, eu fiquei espantado, eu digo, doutor, vamos suspender a audiência, que o homem está passando mal. Nossa, ele ria, né? Ficou me gozando aí o resto do tempo, né? Porque, na verdade, desembargador Denise, era um trejeito que ele tinha de se coçar, assim. Né? Mas eu lamento muito, né, o ocorrido, é um amigo que prestou grande serviço ao Estado do Acre, não só o judiciário, como eu disse, ele foi procurador-geral do Estado, foi procurador-geral da Justiça, na época que era escolha do governador, secretário de Segurança, e foi, sobretudo, um grande colega nosso, né? Um grande amigo, uma grande pessoa. E eu quero, senhor presidente, fazer esse registro, lamentar enormemente, né, o ocorrido, e assim como nós, tenho certeza que a família dele, a Eliana, o Pedro, né, os netos, todos estão sentindo muita falta do desembargador Ciro. Obrigado. Obrigado. O Denise quer falar? Desembargador presidente, renova saudações a Vossa Excelência, ao desembargador Samuel, ao Flávio. Realmente, a história foi necessário contar. Deveria ter contado ontem para todos os nossos colegas, porque é uma história muito linda, que não pode se perder no tempo mesmo, e que, conforme Vossa Excelência falou, desembargador Samuel, tem que colocar, registrar num livro para ficar para os anais, né? Porque eu vejo aí muito... O destino de vocês tinha que se encontrar, não é? Deus colocou sempre... Como é que depois, lá no Cruzeiro do Sul, trabalhando junto, depois no Tribunal de Justiça, o conselho que ele lhe deu, que eu também era o mesmo que eu daria, que 11 meses não dava para o senhor fazer mais nada na secretaria, então é uma amizade sempre com os auspícios de Deus, a amizade de vocês, muito linda mesmo. Eu tenho várias passagens, né, com ele, mas não nessa intensidade, né, que eu cheguei há pouco tempo, mas sempre muito cortês, sempre muito fidalgo, sempre com serenidade, não levantava a voz para ninguém, nunca vi desembargador Ciro levantar a voz para ninguém. Podia dizer um não, mas com classe, com toda a classe que lhe era peculiar. Então, realmente faz falta, fez história não só para o Poder Judiciário, como o desembargador Samuel fez, mas para o Acre inteiro, para o nosso Estado. E é isso, só desejar a Deus que ele esteja em bom lugar e desejar a família, né? Esse conforto que a gente tem, não tem outra saída, é conforto, pedir a Deus força e coragem para seguir sem eles seguirem, né? Sem ele, é dor, mas nós todos já passamos por isso, não tem outra coisa, só pedindo a Deus que nos fortifique nesses momentos. E é isso, eu também, desembargador presidente, era essa minha colocação aqui na Câmara Criminal. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Flávio. Presidente, também quero renovar as saudações a essa douta Câmara Criminal, a pessoa de Vossa Excelência,
desembargadora Denise, desembargador Samuel, também ainda presentes a doutora Emily Rocha Craveiro. Senhor presidente, eu também quero não só ratificar essas manifestações que antecederam a minha com relação à pessoa do desembargador Ciro, mas também quero aqui dizer que, apesar de não ser muito próximo, eu tive uma boa relação com o desembargador Ciro, e ela começou ainda quando eu estava fazendo o curso de Direito. O desembargador Ciro era professor de introdução ao estudo do direito, e ele, naquela época, democraticamente, nos anos 70, no final dos anos 70, ele, na época, existia o monitor da disciplina. Lembra bem, doutor Pedro Hans? Existia o monitor, né? O professor se ausentava, o monitor, orientado pelo professor, dava aquele programa da aula, né? Passava para os alunos. Pois bem, aí ele, na época, disse, olha, eu vou precisar de um monitor, tem uma vaga para monitor de introdução ao estudo do direito, e eu vou permitir que quem quiser se candidate, mas quem vai escolher são os próprios alunos. Olha aí, democracia, já ele colocando naquela época. Ainda estava no regime de exceção aí, na ditadura militar. Ele foi, aí concorreram três, aliás. Eu, o Heitor Macedo, o nosso juiz aposentado, e o Celso também, né? Ele foi da Polícia Federal e foi juiz também, e foi promotor de justiça também. Né? Celso, nós três. Aí ele deu o tema para cada um, mandou estudar, e nós fomos dar uma aula daquilo que ele passou para os alunos. Né? Aí eu fui escolhido, tive a felicidade de ser escolhido pelos alunos daquela turma para ser o monitor. E, de fato, em várias oportunidades, eu tive que estar substituindo, porque ele viajava, ele era, inclusive, secretário, justamente quando o desembargador Samuel falou, secretário de segurança. Ele estava como secretário de segurança. Aí ele viajava de vez em quando, e aí eu tinha que, dentro do programa que ele estabelecia, entendeu? E conteúdo programático da disciplina e aquilo que ele indicava, eu fazia, às vezes, do professor Ciro Facundo. Eu também rendo aqui as minhas homenagens, foi uma grande perda, e espero que ele esteja bem. São essas as palavras que eu queria deixar aqui registradas. Obrigado. Eu vou dar uns 12 depoimentos para pacientes também. Eu também, eu acompanhei o desembargador Ciro, né, como advogado, naquele famoso caso dos escapadores, me permite a palavra, foi uma castração que houve ali próximo à Santa Casa. Caso Moraes, né? Família Moraes. Aquele pessoal, foi interessantíssimo. Eu acho que o Duval era o promotor. Não era Monicoré? Não, Moraes. Moraes. Ele foi muito bem naquilo. Mas o desembargador Ciro, ele dizia uma coisa, eu fui substituído por desembargador Samuel na Câmara Criminal, na Vara Criminal em Cruzeiro do Sul, eu, Adair fui passivo, e eu fiquei também com o eleitoral, que o desembargador Samuel nos recebeu, onde eu aprendi, também não sabia praticamente. Ele dizia uma coisa, sou feliz, eu fui feliz, eu sou feliz em Cruzeiro do Sul. Ele tinha uma relação, interagiu com os amigos, tinha os amigos assim, os amigos sem interesse, com um processo que não tinha interesse. Eu cito o Batista, eles se encontravam, batiam um papo, tomavam um uísque e tal. Então, essa relação, ele foi feliz em Cruzeiro do Sul, onde se encontrou com o magistrado. Né? E eu também vou dizer um depoimento também, ele me deu um conselho, eu não segui, eu era titular da minha unidade, e eu acho que salvo foi o Pacheco, o presidente, disse, Pedro, o juizado criminal está meio bagunçado, está precisando de juiz. Eu larguei a minha unidade e fui lá.
E ele disse, não vá. Bem, resultado, eu fiquei um tempo no juizado, eu arrumado, e voltei para a unidade. Por causa de excesso de prazo e outras situações, o colega substituto ficou lá. Peguei processo de corregedoria, tudo, excesso de prazo, voltando preso, foi como é que diz, esculhambou a minha unidade, que estava relativamente... Então, são situações que ele era um conselheiro, a palavra amiga, e eu acho que também ele era presidente, me corrijo, do Brasil Samuel, quando aquela greve dos magistrados, era ele o presidente, o juiz? Sim. E ele também não era ele. Não, ali era o Praça. Era o Praça, não. Bem, não sei. Na greve do juiz era o Praça. Então, eu sei que nós tivemos uma relação, também depois segui na segunda criminal, outras relações já com magistrado. Então, ele sempre teve essa palavra amena, ele era cordato. Inclusive, fui na casa dele algumas vezes, fui na chácara dele, fiz almoço para nós. Então, ele era com a Noemi, a esposa dele, né? Então, ela era uma pessoa cordata, deu diálogo, e eu acho que nós perdemos muito. Inclusive, eu vou dizer um pecado aqui meu. Como presidente, eu queria homenageá-lo e nomeá-lo coordenador dos juizados. Homenagear o juiz, aproveitar a experiência dele. Aí, por situações do meu vice-presidente, vou dizer aqui, o jogador Daís, não, o Ciro e tal, e eu acabei não fazendo. Eu fui injusto com o Ciro, devia ter homenageado para ele poder viajar e a experiência que ele tinha. Então, as minhas falhas também teve com relação a ele. Mas foi uma relação, um homem íntegro, né, sociável, amigo, e que sempre soube ter uma palavra, né, importante dessa relação, e não era radical, e é uma grande perda. Mas e um grande tribuno, né? E a palavra, tanto que ele foi ser professor, depois saiu da Universidade Federal, foi para a FAO, começou lá, né, foi acolhido, e gostava da novela. Então, ele disse, agora a novela tem que dar aula cedo, saía para ver a novela dele. Mas, cumpriu sua etapa, né? Ele, inclusive, tem a relação com o Cruzeiro do Sul, doutor Flávio, que ele foi representante, salvo engano, né, a mãe trabalhou com o negócio da americana, negócio de couro também, não? Acho que também lá tinha relação antes, né? Isso. E ele conta uma história interessante, o casamento, como é que ele fez o casamento do Sérgio Quintanilha, e depois mandou uma mensagem. Quase que dá divórcio. Quintanilha. É uma história. É porque o Sérgio Quintanilha fez com ele e depois ele retribuiu. Na voz, como é a mensagem na rádio difusora. A voz dos Nauas, né? A voz dos Nauas. Samuel tem que escrever essas coisas, embora. Mas, afinal, é uma relação de interação, de amizade. Eu sei que os colegas têm outros compromissos, mas é importante esses depoimentos, o embaixador Samuel, o embaixador Denise, o Flávio e a gente. Eu acho que tem que escrever essas memórias. O senhor que foi mais perto teve essa relação mais institucional e pessoal. Acho que é importante escrever algumas coisas, né? Um grande abraço então a todos. Bom dia, um abraço, hein? Bom dia. Bom dia, bom final de semana, tudo de bom. Para nós. Deus proteja todos nós. Bem. Obrigado, Eduardo. Saúde para você também. Tchau. Eduardo, um abraço. Eduardo, um abraço, Eduardo. A Câmara foi adiada, a nossa Câmara. Possível. Quero falar uma palavrinha ainda, uma palavrinha. Pois não. Já as mulheres, né, no nome de Vossa Excelência, meu Denise, que foi no dia, ontem falamos, em nome da Câmara, nós ajudamos as mulheres das nossas relações, das mulheres da nossa vida. Obrigada. Obrigada. Presidente, só um instantinho também, na pessoa da doutora Denise e da doutora Emily, também quero saudar as mulheres, embora eu pense diferente. Todo dia é o dia das mulheres, viu? Uhum. É assim que eu saúdo as mulheres. Tá bom. Obrigada. Vai encerrar. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.